Boa tarde, querida igreja. Eu venho em nome da liderança da igreja transmitir algumas palavras através desse vídeo. Primeiramente, confessar que estamos com muitas saudades de cada um dos irmãos e irmãs. Por incrível que pareça, estamos caminhando para 3 meses desse isolamento e sem podermos nos encontrar. Estamos atravessando um momento totalmente diferente, totalmente novo nas vidas de cada um de nós. Mas devemos cumprir com as recomendações do governo de proteção e isolamento. E que nesses dias que estamos em nossas casas, muito mais tempo do que antes, possamos realmente buscarmos a presença do Senhor e nele nos fortalecermos, e nele nos confortarmos, nele buscarmos a paz verdadeira, para que realmente a ansiedade, o medo, a preocupação não tomem conta de nossas vidas, porque só no Senhor é que nós podemos encontrar a paz e a esperança. Nós queremos agradecer, em particular, a cada um dos irmãos que, direta ou indiretamente, tem colaborado para que a nossa igreja, mesmo à distância, continue se mantendo ativa. Queremos agradecer aos irmãos que têm preparado as suas mensagens dominicais, os devocionais do culto de oração, as aulas de escola dominical, aos encontros dos jovens, às senhoras que têm feito alguns encontros, ao Faros, a Meio-Dia, ao Ministério de Louvor que tem nos abençoado com cânticos no início das nossas reuniões. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que me chamou a atenção num dos devocionais que nós recebemos no grupo da nossa igreja, e eu queria ler para os irmãos nesse momento. Ele se encontra em Salmos 42, verso 4. Lembro-me destas coisas enquanto dentro em mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. E que realmente, meus irmãos, nós possamos, quando voltarmos ao nosso encontro no templo, possamos voltar alegres, rejubilantes, desejosos de louvar ainda mais ao nosso Senhor, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Porque até aqui Ele tem nos protegido. E que realmente nós possamos diariamente agradecer a Ele, diariamente render glórias a esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar também esse breve vídeo confessando que eu gravei umas 10 vezes e apaguei para poder transmitir alguma palavra aos irmãos. E quero fazer um último agradecimento também ao nosso irmão Danilo, que tem nos presenteado com esses vídeos que nós temos desfrutado no YouTube, com perfeição, com qualidade. Sabemos que é um trabalho difícil, de horas, para editar, para preparar. Então, queremos, em nome da liderança e de toda a igreja, agradecer ao Danilo por esse empenho. Que Deus abençoe a ele, a sua vida e a vida da sua família também. E a todos nós, irmãos, um forte abraço e que Deus continue derramando as suas bênçãos na vida de cada um de vocês e de seus familiares. Amém.
igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
fizeste, mais uma vez farás. Pois não há montes que não possa mover, nem prisões podem conter. Tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar e a alma restaurar. Tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar. Deus do avivamento, nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou. Deus do avivamento, ressuscitado Rei e para sempre no seu trono está. Porque devo temer o que já está vencido, no Senhor confiarei. Pois não há montes que não possa mover, nem prisões podem conter. Tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar e a alma restaurar. Tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar. Deus do avivamento, nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou. Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Na escuridão
mover, nem prisões podem conter. Tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar e a alma restaurar. Tudo é possível a ti, é possível a ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Bom, nesse tempo da pandemia, a gente usa as máscaras para não espalhar uma doença. Mas hoje aqui a gente quer espalhar muito a bênção do Senhor na sua vida. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até
Boa noite para todo mundo mais uma vez. Que legal que a gente está aqui, podendo ter esse tempo de compartilhar a palavra de Deus, e que bom que a gente pode, enfim, se reunir aqui em casa. Te convido mais uma vez agora para entrar na minha casa. Hoje eu até mudei um pouquinho de lugar, estou num lugar que tem sido muito importante para mim, que é o meu escritório aqui em casa. É um lugar que eu tenho passado uma boa parte dos meus dias, e eu até preparei um cafezinho aqui pra gente tomar junto, pra gente bater um papo hoje, na verdade, que essa semana ela foi ela foi uma semana extremamente corrida pra mim, extremamente puxada. Foi realmente puxado. Foi uma semana que eu fui dormir tarde quase todos os dias, 2 da manhã, 3 da manhã. Vocês podem ver um pouquinho das minhas pequenas grandes olheiras. Foi realmente uma semana bem puxada, mas é engraçado porque ela vem acompanhada de uma semana com uma sensação de uma gratificação muito grande, sabe? Esse vídeo que a gente acabou de ver na nossa igreja gravando essa música que chama A Bênção, ele me dá uma sensação de gratificação muito, muito legal. E é engraçado porque foi uma semana que eu acho que eu nunca ouvi na vida tantos pedidos de desculpa. Ai, me desculpa porque... Me desculpa, Deus te abençoe por assistir esse vídeo, que Deus te dê sabedoria porque tá muito ruim. E, gente, foi sensacional fazer isso com vocês, não tem nada de ruim. Vocês podem ver aí o resultado, na verdade, foi bem legal. Foi muito, muito, muito legal mesmo fazer isso com vocês. E, na verdade, eu queria deixar os créditos certos aqui e agradecer oficialmente o Moisés, que colocou tudo isso junto e fez essa produção maravilhosa. Que Deus abençoe aí você, que Deus continue usando esse dom que Ele deu para você na obra dele. E, enfim, foi muito legal. Como eu disse, a sensação foi muito boa porque, sabe, conquistar uma coisa como igreja, mesmo que seja, sabe, uma coisa simples que nem essa, é uma coisa que dá uma gratificação, que dá uma sensação de gratificação muito grande, sabe? Eu fico pensando muito quando a gente estava construindo o nosso templo novo, e eu imagino, porque foi um marco, né, com certeza, na história da nossa igreja, e como deve ter sido, sabe, uma sensação de gratificação, de uma coisa que foi, sabe, de um objetivo que foi alcançado em conjunto com a ajuda de todo mundo, com a colaboração de todo mundo, com as orações de todo mundo. Então, sabe, é realmente muito legal. Mas acima de tudo isso, sabe, cantar essa música, louvar a Deus, essa música específica, junto com grande parte da nossa igreja. Aliás, obrigado por todo mundo que embarcou nessa com a gente. Cantar isso junto com a igreja é uma coisa muito legal. E eu queria, na verdade, começar a inverter um pouco a ordem do nosso culto. Normalmente esse é um texto que a gente lê no final, né, do culto, esse texto de número 6, mas eu queria que a gente invertesse um pouco a sequência aqui, e pra gente falar um pouquinho sobre isso que a gente cantou, sabe? Então, se vocês quiserem abrir em Números, capítulo 6, versículo 24, ele fala assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. É uma coisa, sabe, é o que eu falei, poder declarar essa palavra de Deus tão poderosa sobre a vida da nossa igreja, junto com a nossa igreja, poder louvar a Deus com essas palavras que são, é uma música que ela é 100% Bíblia, sabe? É uma música que fala somente do coração de Deus pra gente, da palavra que Ele deixou pra gente escrita. É muito legal. E isso, como sempre, me fez pensar algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje, e é muito mais uma conversa mesmo, de realmente algumas coisas que Deus colocou no meu coração, que Ele tem colocado no meu coração nesse tempo todo,
E a primeira delas, que é o primeiro ponto, é que assim, você tem responsabilidade nisso que a gente, sabe, nisso que a gente acabou de cantar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a responsabilidade que a gente cantou, a gente louvou a Deus agora falando que a bênção se derrame por 1000 gerações, pelos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Quem ficou com essa música na cabeça, né? Às vezes eu deitava na cama e eu ficava assim, os filhos dos seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, os filhos. Aí tipo, ele entrava e a gente ficava, sei lá, uns 40 minutos falando dos seus filhos, dos seus filhos. Mas voltando, sabe, a gente tem responsabilidade nisso que a gente acabou de cantar. Lógico que Deus, ele é capaz de fazer, ele é o único que derrama, lógico, as bênçãos sobre as nossas vidas, ele é o único que é capaz de fazer isso. Mas por que eu falo, por que eu queria que a gente focasse aqui falando que a gente tem responsabilidade nisso? A gente tem a responsabilidade sobre as próximas gerações de se manter firme, sabe? De ser pessoas que se mantêm ativas, de ser pessoas que são exemplos, de ser pessoas que abrem o caminho para as próximas gerações que estão vindo. Quando eu falo que a gente tem responsabilidade nisso, é muito mais uma questão de realmente se manter ativo. Porque existe, lógico, o ponto de que a gente sempre pensa, e lógico, e é um ponto real, a gente tem que ensinar, a gente tem que levar a palavra de Deus, mas existe uma questão também que é de se manter ativo, de se manter presente, de se manter sendo exemplo, sabe? Que bom que olhar para trás e ver tantas pessoas, e hoje ainda, na verdade, ver pessoas que foram e que continuam sendo exemplo nas nossas vidas, exemplo de fé cristã. E se a gente quer que as próximas gerações, como a gente cantou aqui, sabe, continuem tendo esse acesso limpo, esse acesso íntegro da palavra de Deus, a gente tem que ser essas pessoas que se mantêm firmes, se mantêm ativas, se mantêm produzindo coisas para a obra de Deus, porque é só assim que a gente vai conseguir transmitir isso para essas outras pessoas. E eu fico pensando que, sei lá, a gente pode pensar, puxa vida, nessas pessoas que se mantiveram firmes, sabe? Que se mantiveram firmes e fazendo e praticando a palavra de Deus. A gente pode ver o próprio Moisés quando Deus falou para ele, quando o Senhor falou para ele, fala para Arão e declara essa bênção, que a gente pode ler aqui em Números, mas sei lá, ele poderia ter sido uma pessoa que não passasse isso para frente, que não fizesse, ele não ia estar aqui registrado nesse livro, mas graças a Deus por essas pessoas que foram heróis aqui, que foram exemplo, que mantiveram a palavra de Deus firme, e graças ao empenho de várias pessoas, lógico, óbvio, graças ao sacrifício do Senhor, de Jesus na cruz por nós, mas ao empenho de pessoas que mantiveram firme, que deram as suas vidas, que se dedicaram para levar essa palavra, a gente ainda tem acesso a isso. Então, se a gente quer que Deus continue derramando as bênçãos nas vidas das próximas gerações, a gente tem que trabalhar para que essas gerações continuem sendo gerações que têm acesso à palavra de Deus, que a gente continue sendo pessoas que abram o caminho, que a gente continue sendo pessoas que liderem pessoas, que levem pessoas, cada vez mais pessoas para conhecer a Deus. E realmente eu queria que a gente focasse nisso, sabe? Que a gente se mantivesse ativo, que a gente se mantivesse mantivesse a nossa produção, sabe? Se a gente pode dizer assim, que a gente fosse pessoas que produzem coisas que ajudam a avançar com o reino de Deus aqui na Terra. E eu queria que a gente lesse também, se vocês quiserem abrir aí, em Salmo 103, ele fala assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então é bem isso, sabe, que a gente falou, que a gente consiga ser essas pessoas que guardam a palavra de Deus, que mantêm essa fé firme e ativa para as próximas gerações
que a gente possa continuar cantando e louvando esse texto bíblico por muitos e muitos anos e declarando essa bênção juntos como igreja. E aí, seguindo, é muito engraçado, porque nos dias de hoje a gente tá... sei lá, a gente, né, nos dias de hoje é tão difícil olhar para frente. Então, o segundo ponto que eu queria deixar com vocês é como que a gente olha para o futuro se a gente não sabe nem o que vai acontecer direito amanhã. Né, existe tanta incerteza em tudo que vem acontecendo, em tudo que, sabe, tantas notícias que cruzam com coisas que a gente achava que era verdade, agora não é mais. Tantas coisas que, enfim, tanta coisa que acaba sendo tão inútil na nossa vida. Então o segundo ponto é como que a gente consegue olhar para o futuro se a gente mal consegue entender direito o que vai acontecer no dia de amanhã, sabe? Como que eu paro para pensar nas próximas gerações? Como que eu paro para pensar na nossa igreja, na igreja do Senhor? Como que eu paro para pensar no meu ministério, em como manter ele ativo? Enfim, como que a gente planeja sem saber direito o que vai acontecer no dia de amanhã, sabe? E é muito desafiador, na verdade, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que é uma coisa que vai gerar na gente uma fé que talvez a gente não tivesse antes, que é de entender que esse é um momento que a gente tem que confiar em Deus, confiar ainda mais nele, em tudo que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que colocar a nossa esperança, a gente tem que confiar cada vez mais nele. E eu volto a dizer, talvez não, talvez sim, mas talvez se isso vale para você, talvez você seja uma pessoa que não tinha essa fé, que confiava muito mais em você do que em Deus, ou que confiava muito mais nas suas capacidades do que em Deus. A gente pode entender, a gente pode aprender com esse momento todo que a gente tem que confiar em Deus, em tudo que tá para acontecer daqui para frente. E lembrar que, na verdade, a gente serve um Deus, a gente crê num Deus, na verdade, nós somos filhos de um Deus que não foi pego de surpresa com nada disso que aconteceu. Nós somos filhos de um Deus que ele não tá surpreso, que ele não tá abalado com nada disso, sabe? Então, lógico que aqui a gente sabe, mas é sempre bom lembrar, porque em cima de tanta notícia que a gente ouve nos dias de hoje, é sempre bom lembrar que o nosso Deus é um Deus que sabia de tudo isso antes de chegar, antes de vir, antes de acontecer, antes de ter o primeiro caso, antes de ter milhões de casos. O nosso Deus sabia de tudo isso e ele não foi pego de surpresa, sabe? Só que o mais legal de tudo, o mais, na verdade, ajuda a gente a seguir em frente, é que nosso Deus não só é um Deus que sabia de tudo que ia acontecer, de tudo que estava por vir, mas que, na verdade, ele é um Deus que sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente sabe que nosso Deus é um Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo que vai acontecer daqui para frente. E especialmente, pegando esse cenário que a gente vive hoje, pegando o tanto de crise, o tanto de problemas, de problemas financeiros, emocionais, familiares e tudo mais, a gente tem que entender que Deus é um Deus que ele sabe o que a gente precisa daqui para frente. Então é muito legal isso, na verdade. É uma coisa que deveria dar paz para o nosso coração. Curiosamente, às vezes não é o suficiente para a gente ter paz no nosso coração, mas isso deveria ser uma coisa que traz paz no nosso coração, sabe? Porque ele é um Deus que ele sabia de tudo, nada escapa nada escapa dele, enfim, nada pega Deus de surpresa. Mas o melhor de tudo é que passando isso tudo, ou não tô passando, na verdade, tanto no presente ou quanto no futuro, a gente sabe que a gente, sabe, nós somos filhos de um Deus que ele sabe quais são as nossas necessidades, ele sabe quais são as nossas necessidades agora e quais são as que estão por vir. Então que a gente deposite a nossa esperança nisso, sabe? Que a gente consiga entender que dá sim pra gente planejar, dá sim pra gente pensar nas próximas gerações, dá sim pra gente pensar no agora e no amanhã, sabendo que Deus, ele é o que abriu o caminho pra gente antes de tudo,
e a gente tem um caminho, na verdade a gente tem um caminho aberto para simplesmente continuar avançando e trazer todo mundo junto com a gente. Mas para isso a gente tem que ser pessoas que se permanecem firmes, sabe? Se permanecem inabaláveis naquilo que Deus prometeu pra gente. E se a gente abrir aqui em Salmo 139, eu queria ler com vocês. Na verdade é um texto que traz muita paz mesmo pro nosso coração, porque ele fala assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus... Que nem a música. Se eu subir aos céus... Acho que eu ouvi muita música essa semana. Tá meio musical. Então, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas, pelas asas da alvorada. É muito legal quando a gente canta textos, músicas que são bem textos da Bíblia. Se eu subir aos céus com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, até ali a tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Desculpa, é inevitável não cantar as músicas que a gente conhece, que são 100% em cima de Salmo. Mas se a gente lê aqui, é muito legal, porque fala assim: pois para ti as trevas são como luz. Nada é impossível para Deus, sabe? Nenhuma situação é impossível para Deus. A gente tem tanta coisa aqui, tantas verdades pra gente se apegar nesse mundo e nessa situação que a gente vive, que por algum motivo a gente decide se apegar ao noticiário, enfim, alguém que falou alguma coisa que a gente mal sabe se é verdade, quando a gente poderia descansar tranquilo, sabendo que o nosso Deus é um Deus que traz a paz, é um Deus que olha para a escuridão e consegue trazer luz, é um Deus que pode todas as coisas. E então, sabe, que a gente consiga entender que aquele velho ditado, né, tem a luz no fim do túnel, e tem mesmo, na verdade, que nosso Deus é a luz, e que a gente, sabe, não congele a nossa vida, que a gente não sejam pessoas que ficam paradas esperando a vida passar, ou esperando as coisas se consertarem e tudo mais, que a gente possa se apegar a esses textos, saber que Deus consegue transformar as trevas em luz e Ele consegue nos usar e nos dar sabedoria para continuar planejando a obra dele, pensando no futuro, pensando nas gerações que estão por vir, pensando em tudo aquilo que ele tem preparado pra gente. E na verdade, pra gente concluir, hoje eu inverti tudo. Eu queria concluir com esse terceiro ponto, que na verdade é o tema da nossa conversa de hoje, que é em casa. Então, o nosso terceiro tópico é: você tá em casa? Essa pode ser uma coisa muito complicada, né? Nos dias de hoje. Esse é um termo que é tão simples que conseguiu se tornar uma coisa tão complexa ao mesmo tempo nos dias de hoje. Então, o nosso terceiro ponto é: você está em casa? Eu tô, né? A gente está de quarentena. Mas eu queria que, para a gente entender um pouco o ponto aqui, eu queria que você... Essa é uma parte muito legal da nossa conversa hoje. Eu queria que você parasse e investisse um tempo se perguntando: o que é uma casa? O que é uma casa? E aí eu fiquei pensando, um marco para mim de casa é quando a gente estava construindo a nossa casa, né, a casa que meu pai mora hoje. E, enfim, era uma coisa muito empolgante, era uma coisa bem legal mesmo, sabe?
a gente estava ansioso para isso, a gente queria muito, muito, muito. E eu lembro que a gente, toda oportunidade a gente ia lá, visitava a obra, via se estava tudo bem. Putz, nossa, tá batendo estaca ainda, né? Não dá pra ver nada e dava uma ansiedade. E sabe, como a gente planejou a casa, como a gente sonhou com aquilo, em tudo que daria pra fazer, nos ambientes e tudo mais. Eu lembro que eu até aprendi a mexer num programa que fazia 3D para projetar o meu quarto. Então realmente tava todo mundo bem empolgado. Eu tava tão empolgado com esse negócio da casa que eu lembro que um dia eu e meu primo o Thiago, a gente comprou uma pizza, a casa tava construindo, tinha acabado de fechar a última laje. E a gente comprou uma pizza e foi comendo lá na laje da casa, sei lá, umas 10 horas da noite. E ficou conversando lá um tempão, de tanto que eu queria ficar naquela casa, sabe? Não importava. A gente subiu na escada de madeira com a pizza na mão, assim. E eu só desci quando chamaram a polícia porque acharam que a gente era 2 pessoas que tinham invadido a casa. O porteiro do condomínio literalmente chamou a polícia e fez a gente descer. Ainda bem que a gente já tinha acabado a pizza. Mas enfim, era um lugar que a gente planeja, que a gente sonha, que a gente quer ficar, sabe? Que a gente quer passar a maior parte do nosso tempo. Porque é um lugar que a gente pensa com muito carinho. Mas seguindo aqui, eu queria que a gente pensasse nesse tópico com uma pergunta sua para alguém. Não eu te perguntando se você tá em casa, mas você perguntando, virando para alguém e falando assim, você tá em casa? É engraçado porque com a flexibilidade que a Stephanie tem, vou contar uma história que acontece com a gente às vezes, com a flexibilidade que a Stephanie tem no trabalho dela, às vezes ela vai com ela, a mãe, as irmãs e tal, eles vão pra praia na quinta-feira e eu encontro com eles no final de semana. E é engraçado o que acontece porque assim, o primeiro sentimento é tipo, uhul, boys night, vamos jogar videogame, pedir uma pizza, ficar dormindo 5 da manhã e varar a noite e tal. Mas enfim, isso passa rápido. E aí o que acontece, na verdade, mais pra frente, é que assim, quando você vai dormir, você fala assim, nossa, alguma coisa tá faltando, sabe? Alguma coisa tá errada aí. Você se sente sozinho, sabe? Você fica tipo, tá vazio, silêncio, né? Aí você tá dormindo lá, nossa, a Liz não vai acordar pra vir aqui, né? Alguma coisa tá estranha. E aí você pode estar pensando também, já você vai querer mais isso. Mas espero que não, espero que eu sinta a falta disso sempre. Mas você fica pensando que alguma coisa está errada. E aí é engraçado porque assim fica um vazio, sabe? Como faz falta quando a Liz não tá em casa, sabe? Como faz falta. Tem uma coisa muito engraçada que a Liz, ela gosta de brincar de esconde-esconde, né? E eu, como sou um pai muito legal, a gente brinca de esconde-esconde com ela como se ela tivesse uns 10 anos já, né? No meu nível avançado. E só que ela não gosta de brincar de esconde-esconde de verdade, ela gosta de saber onde você tá. E eu quero que ela brinque de verdade, né? Porque, enfim, enfim, pai é assim. E aí, ela fecha o olho e ela conta um desejar. E já vai te procurar sabendo onde você tá. Só que como eu peguei a manha, eu falo pra ela assim... engraçado. Eu falo, não, eu saio correndo, e dessa vez que ela começou a contar, eu saí correndo e logo que ela pôs a mão no olho, eu já saí correndo e pau, me escondi. E quando eu entrei no meu quarto, tava escuro na cama e tinha um monte de roupa na cama, né, que a gente tava pra guardar. E eu falei assim, eu tive um déjà vu de quando eu tinha uns 3 anos, na verdade, lá na casa com a minha mãe. Ela tinha uma bicama assim num dos quartos, onde ela deixava a roupa depois que ela passava. E eu lembro que eu deitei uma vez em cima da pilha de roupa e fiquei escondido lá por uns 20, 30 minutos e nada ela me achar. Ela entrava no quarto, saía e não me achava. E, enfim, bonito, né? E aí eu falei assim, eu vi, eu falei assim, nossa, é aqui, cara, ela não vai me achar, certeza. E eu entrei lá, pau, fiquei escondido na pilha de roupa e ela veio. Papai? 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 Papai! Ai, começou a chorar e tipo, foi, tadinho, eu sei. E ela começou a chorar, e lógico que eu saí, né? E demorou uns 20 minutos pra parar de chorar. Mas o que acontece, na verdade, que eu queria falar, por que acontece essa história toda? Porque muitas vezes a gente entra em casa, quem mora com gente que faz bastante barulho vai saber,
Se você entra em casa e tá um baita silêncio, você fica meio esquisito, sabe? Você fala assim, amor, pessoal. Você fica, e aí começa a bater uma preocupação. Só que o que acontece hoje é que assim, a gente tem muita opção, sabe? Pra dividir a nossa atenção. Então às vezes acontece o que acontece? A gente entra em casa e pergunta pra alguém, você tá em casa? Você tá em casa? Não? Tá bom. Pega o celular, deita lá, fica umas 29 horas olhando o celular e você nem lembra mais, porque não, sei lá, não era tão importante assim mais pra você. E a gente acaba não tão nem aí. Só que acontece é que muitas vezes a gente está sentindo a nossa casa vazia e a gente está perguntando aqui dentro da gente, sabe? Tipo, você está em casa? Tem alguém aí? E aí às vezes a gente deixa isso para lá, a gente não... Enfim, não se importa em estar sozinho, a gente não se importa, muitas vezes a gente até prefere estar sozinho hoje em dia do que estar acompanhado com alguém. Isso é uma coisa muito triste, na verdade. Então, para a gente encerrar esse terceiro tópico, eu queria que você pensasse que você, nós, na verdade, nós somos uma casa que alguém construiu para morar. O seu corpo é uma casa que alguém construiu para morar, sabe? E eu queria que a gente lesse juntos. Eu vou ler Efésios, capítulo 2. É um dos textos mais, na verdade, é um dos textos mais bonitos que eu já li, na verdade. Que é tão atual, sabe, esse texto. Ele é tão profundo e vale para os nossos dias de hoje que eu fico, que assim, sério, chega a ser impressionante como a palavra de Deus é atual. E eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, que é uma... Eu vou ler o texto como está aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na versão que você tem aí, não tem problema nenhum. Eu queria ler ele inteiro, mas eu vou ler só o começo e o final, e eu deixo o texto inteiro aqui para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Ele fala assim: não faz tempo vocês estavam atolados naquela vida podre de pecados. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade, estando todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Que coisa atual é essa, né? Como fala da gente vivendo nos dias de hoje, da gente se intoxicando por qualquer coisa, da gente deixando que o mundo fale pra gente como a gente tem que viver. Que coisa é essa? Que loucura é essa, sabe, da nossa vida como cristãos? A gente se baseia, às vezes, muito mais na constituição do país do que na palavra de Deus. A gente se deixa enganar por um blogueiro, por um youtuber ou por qualquer outra coisa e sequer vai checar na palavra de Deus, sabe, se isso tudo é uma verdade ou não. Que mundo doido esse que a gente vive, que a gente se deixa intoxicar pelas coisas. Mas aí, na verdade, a notícia é boa, na verdade, porque ele fala assim, ó, Deus, ele tirou a gente disso tudo e nos colocou, e nos fez um lugar ali nos altos céus, na companhia de Jesus. E no final do texto ele fala assim: não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todo o direito que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, e nela Ele usa todos, independente de como chegamos aqui.
Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Esse fechamento é muito legal, é tão atual que até dá arrepio. Ele está construindo um templo onde Deus está de fato em casa. Então, quando eu falei pra gente encerrar com essa pergunta, tipo, você está em casa? É pra gente perguntar, sabe? Olhar pra dentro da gente, olhar pra esse vazio que às vezes acontece dentro, que às vezes a gente tem, e falar assim, tá cheia a casa, o dono dessa casa tá morando aqui dentro, aquele que construiu, que projetou, que fez, ele tá morando aqui, que a gente possa ser pessoas cheias do Espírito Santo, que o nosso templo aqui, que o seu corpo seja um templo cheio do Espírito Santo, sabe? Que a gente não seja como essas pessoas que falam aqui no começo desse texto, pessoas que foram intoxicadas pelo mundo, pessoas que se deixaram, que inalaram essa fumaça tóxica que está ao nosso redor. Que a gente possa ser pessoas, que nem ele fala aqui no final, que já não são mais forasteiros, que elas fazem parte do reino de Deus, com todo o direito ao nome cristão, com todos os direitos que o nome cristão pode trazer junto com isso tudo, sabe? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos moradas do Espírito Santo. Então, gente, pra gente encerrar, sabe? Eu queria que a gente se prendesse nesse texto de Efésios, na certeza de que não vale a pena a gente se intoxicar com as coisas desse mundo, mas que a gente se apegue à palavra de Deus, se apegue àquele que tirou a gente de uma terra como estrangeiro e nos tornou cidadãos junto com Cristo nos céus. Amém? E eu queria encerrar com o nosso começo, na verdade, com o texto de número 6, com a bênção para toda a igreja, mas eu vou convidar o coro para a gente cantar juntos mais uma vez. O que vocês acham? Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e que Deus abençoe a todos. E eu deixo essa oração aí pra gente como final. Tchau. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
da pandemia, a gente usa as máscaras para não espalhar uma doença. Mas hoje aqui a gente quer espalhar muito a bênção do Senhor na sua vida.